Lembre-se que essa é a palavra do Senhor. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor, desejosos de ouvir não a voz de homens, mas a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, com o coração necessitado de direção, de revelação, de entendimento, para conhecermos as coisas do Senhor. Por isso nós rogamos que o Teu Espírito desça sobre nós, para nos dar entendimento, iluminação, para abrir os nossos olhos, para ver, Senhor, as verdades gloriosas da Tua palavra. E acima de tudo, nós oramos para que o Teu Espírito nos faça ver Jesus e que por meio dele nós vejamos a Ti, ó Pai. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, existem coisas que, apesar de boas, fazem mal se colocadas no lugar errado. Existem coisas que, apesar de boas, fazem mal se colocadas no lugar errado. Algum tempo atrás eu estava olhando notícias na internet e eu vi a notícia de um homem no Vietnã que em 1998 havia sofrido um acidente de trânsito e passou por uma cirurgia. Os anos se passaram e ao longo desses muitos anos ele se queixava de uma dor que ele descrevia como uma dor leve, mas constante. E ele ia para os médicos e os médicos diziam: você tem uma úlcera, e passavam medicação para controlar a dor dessa suposta úlcera. Acontece que parecia para o azar dele, na verdade para a sorte dele, em 2017 ele sofreu um novo acidente, quase 20 anos depois. Ele sofreu um novo acidente de trânsito. E quando os médicos foram operá-lo dessa segunda vez, encontraram uma tesoura cirúrgica de 15 centímetros no estômago dele. Certamente aquela tesoura cirúrgica era algo bom, foi usada para salvar a vida dele no primeiro acidente. Mas colocada no lugar errado, deixada no seu estômago, fez com que ele sentisse uma dor leve, mas constante durante quase 20 anos. Irmãos, na vida cristã, muitas vezes nós colocamos coisas que são boas em si mesmas no lugar errado. E o texto que nós temos diante de nós lida com esse problema. A fé que as pessoas tinham em Jesus, e nós vamos entender um pouco melhor isso, estava colocada no lugar errado. Aquilo que os teólogos chamam de fé de sinais ou fé de milagres. Em vez de colocarem a sua fé em Cristo, os ouvintes de Jesus, aqueles que o seguiam durante o seu ministério terreno, estavam colocando a sua fé não em Jesus, não na palavra de Jesus, mas nos sinais que ele fazia. Se os irmãos se lembrarem do primeiro sinal que nós expusemos no capítulo 2, o milagre da multiplicação, o milagre da transformação da água em vinho, os irmãos vão se lembrar do resultado daquele primeiro milagre. O sinal termina dizendo, o relato do sinal termina dizendo que os discípulos creram
em Jesus. Isso é descrito por João como algo bom. Esse era o resultado esperado do sinal, que os discípulos crescem em Jesus ao ver o sinal. Mas logo após aquele primeiro milagre, o apóstolo João começa a descrever algo curioso e algo que é muito importante para o desenvolvimento do evangelho em si. Jesus continua fazendo sinais, Jesus continua fazendo milagres, mas esses milagres começam a gerar uma resposta mista. De um lado, há aqueles que creem verdadeiramente em Jesus, mas de outro, há muitos que colocam uma fé meramente temporária e meramente superficial, que não é fé verdadeira nem fé salvadora em Jesus. Se você voltar comigo para o capítulo 2, você vai ver que desde o capítulo 2, João começa a relatar essa resposta inapropriada, inadequada aos milagres. Olhe comigo o verso 18. No verso 18 do capítulo 2, Jesus diz: perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Então veja que os judeus estão cobrando mais sinais. Jesus acabou de transformar água em vinho, mas eles querem mais sinais. E no verso 20 nós lemos: replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Você vê que eles cobram sinais e ao mesmo tempo eles mostram a dúvida e incredulidade do coração. E o que é que acontece logo em seguida? Veja o verso 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus está fazendo sinais, ele recebe uma resposta que parece ser uma resposta de fé. João diz, eles creram nele, mas Jesus conhecia o coração. Era uma fé meramente histórica, uma fé meramente de sinais, não uma fé salvadora em Jesus Cristo. O curioso na narrativa é que à medida que nós chegamos no capítulo 4, Jesus vai para um lugar fora de Jerusalém, fora da Judéia, ele vai para Samaria e ali ele recebe uma resposta melhor ao seu ministério. Nós lemos que a mulher samaritana não apenas creu em Jesus, mas foi para a sua aldeia falar de Jesus e disse, eu achei o profeta prometido. E o texto que antecede o que nós acabamos de ler, diz exatamente que os samaritanos creram na palavra de Jesus de uma forma mais positiva. Veja o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que está acontecendo aqui nesses capítulos iniciais do Evangelho é que João está mostrando exatamente aquilo que ele disse que acontece no primeiro capítulo. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não o recebem, mas os samaritanos, excluídos da comunidade de Israel, pagãos para todos os efeitos, esses recebem a palavra de Jesus. O que acontece no nosso texto agora é que Jesus retorna para a sua terra, isto é, para a terra da Judéia. Ele estava em Samaria, agora ele volta para a terra da Judéia. E o curioso é que João diz que muitos galileus o receberam. Mas veja que há uma ironia no texto. No verso 45 diz, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Então, mais uma vez, a ironia de João é, eles o receberam, peronomútil, não de verdade. Eles não receberam Jesus com fé salvadora. E o segundo sinal que Jesus agora faz, que vai ser o objeto da nossa exposição, tem por objetivo corrigir esse erro. O objetivo desse segundo sinal é nos ensinar não apenas quem Jesus é, mas qual é a resposta apropriada ao seu ministério, ao seu ensino. Esse segundo sinal continua a nos ensinar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós.
mas ele também mostra a relação apropriada entre fé e sinais, ou entre fé e visão. O objetivo desse texto é nos fazer olhar para Jesus, ver quem ele é e crer nele com fé verdadeira. O que o Espírito Santo quer nos ensinar nesse texto, irmãos, é que porque Jesus é poderoso para cumprir toda a sua palavra, você deve ouvi-la e recebê-la com fé verdadeira. Porque Jesus é poderoso para cumprir toda a sua palavra, você deve ouvir e receber essa palavra com verdadeira fé. Nós vamos ver isso em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver a fé na palavra de Cristo, versos 46 a 50. E em segundo lugar, nós vamos ver os feitos da palavra de Cristo, 51 a 54. Então, em primeiro lugar, a fé na palavra de Cristo. Olhe comigo para o verso 46. Jesus volta a Caná da Galileia de João, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O verso 47 diz que esse homem vai até Jesus, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. O que está acontecendo aqui? Nós temos Jesus retornando para a sua terra, para a Judéia, especificamente para a Galileia, e um oficial de Herodes, dito aqui que ele é oficial do rei, na verdade é uma referência a Herodes, um oficial de Herodes se aproxima dele porque seu filho estava doente. E Jesus rapidamente identifica nesses dois primeiros versos que esse homem se aproxima de Jesus com uma mera fé de sinais. Ele está no desespero e, por um lado, nós o compreendemos muito bem. Nós simpatizamos com esse homem. Quem de nós, se tivesse nosso filho doente à beira da morte, não sairia correndo para procurar alguma solução para a doença e a potencial morte do seu filho? Claro, nós entendemos plenamente, perfeitamente o anseio, a angústia desse pai que tem um filho à beira da morte. Mas Jesus, apesar de se preocupar com o filho, apesar de se preocupar com a angústia desse pai, Jesus se preocupa com mais do que isso. Jesus se preocupa com o coração desse homem. Jesus se preocupa com o coração da família desse homem. E Jesus se preocupa com o coração dos galileus. Nós vamos ver que quando Jesus responde a esse homem, ele não responde só a ele, mas ele fala no plural, porque Jesus está interessado em fazer com que a verdadeira doença da alma, a perdição, a condenação, a morte trazida pelo pecado, seja solucionada. Então Jesus, apesar de não desprezar o clamor desse homem angustiado, ele responde dando a esse homem mais do que ele havia pedido. Olhe comigo para o verso 48. Jesus disse: se porventura não virdes sinais, plural, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus repreende essa fé temporária, essa fé superficial, essa fé que não é simplesmente uma fé fraca, irmãos. O que Jesus está dizendo a essas pessoas não é: vocês têm uma fé, mas uma fé fraca. Porque Jesus disse nos outros evangelhos que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para salvar. O problema da fé de sinais é que ela não é uma fé fraca, é que ela é uma fé colocada no lugar errado. É uma fé que não é colocada na pessoa de Jesus, mas apenas colocada no espetacular, no grandioso, e não na pessoa de Jesus. Jesus, então, coloca um obstáculo diante desse pai. Isso é muito interessante, irmãos. Nós vemos Jesus fazer isso muitas vezes no seu ministério. Nós tendemos a dizer que é nosso papel como pregadores e é nosso papel como cristãos tirar os obstáculos para que as pessoas venham a Cristo. E há um sentido em que isso é verdade. Nós não devemos dar um mau testemunho, porque o nosso mau testemunho se torna um obstáculo, uma pedra de tropeço para outras pessoas virem a Cristo. Nós devemos pregar o Evangelho com clareza para que a nossa linguagem rebuscada não seja um obstáculo para que as pessoas venham a Cristo. Tudo isso é verdade, mas ao mesmo tempo Jesus nos ensina que muitas vezes é preciso colocar alguns desafios diante das pessoas. Por isso que eu tendo a pensar, quando o pastor Paulo recentemente pregou no livro de Ruth, lá na Igreja da Aliança, e uma das coisas que eu e ele conversávamos depois é que
Diferente de muitos comentaristas que acham que Noemi é uma pessoa descrente no início do livro, eu acredito que, na verdade, Noemi estava fazendo o que o próprio Jesus nos ensina a fazer, colocando para Ruth algumas pedras no caminho, dizendo: volta, minha filha, volta para a tua terra, vai, acha um marido lá. Ela está desafiando Ruth, dizendo: quem é o seu Deus? Onde é que você coloca a sua confiança? E ao colocar esse obstáculo acende a fé de Ruth, e Ruth diz: o meu Deus é o teu Deus, o teu povo é o meu povo. Jesus faz isso muitas vezes no seu ministério. Ele desafia as pessoas: vocês realmente vão me seguir? Vocês realmente estão prontos para deixar tudo o que tem para me seguir? E é isso que ele faz aqui com esse homem. Esse homem, no desespero de um filho quase morto, procura Jesus, querendo simplesmente que o seu filho fique bem. E Jesus o desafia, e desafia todos à sua volta, dizendo: a fé de vocês está no lugar errado. Se vocês não virem sinais, vocês não vão crer de modo nenhum. E esse desafio de Jesus acende uma faísca de fé no coração daquele homem. Veja o que o homem diz no verso 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele insiste e Jesus responde: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o que é que acontece? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Esse homem, desafiado por Jesus, repreendido por Jesus, recebe uma palavra de esperança de Jesus: o teu filho vive. E ele não pede nenhuma evidência. Ele crê na palavra de Jesus e vai embora. Irmãos, o que o Espírito Santo quer nos ensinar com esse texto? O que o Espírito Santo quer nos mostrar através desse relato? Primeiro, veja que há uma lição importante sobre o nosso coração. Nós muitas vezes vamos até Cristo com motivos mistos. Nós temos uma necessidade, nós temos algo que nós precisamos ou que achamos que precisamos, e nós nos aproximamos de Cristo com uma necessidade real. Às vezes usamos o tom certo, às vezes usamos as palavras certas, mas uma atitude errada do nosso coração. Jesus lida com o nosso coração com a repreensão de um amigo fiel. O livro de Provérbios diz que o amigo fiel sabe ferir, ele sabe repreender, ele sabe corrigir. E não há amigo mais fiel do que Jesus, que nesse texto olha para esse homem na sua necessidade e o repreende de forma amorosa, mas firme, que sabe feri-lo não para destruí-lo, mas para curá-lo. Jesus se volta para esse homem, ele não o rejeita, mas ele também não deixa de falar aquilo que precisa ser falado. Jesus se dirige ao nosso coração e nos fere. Ele não simplesmente dá aquilo que nós pedimos, mas ele vai ao cerne da questão. Ele atinge o lugar escuro do nosso coração e lança luz, não para nos envergonhar, mas para nos fazer crer nele, para nos fazer nos aproximar dele com o coração purificado. Esse texto também nos ensina algo muito importante, irmãos, sobre a relação entre fé e milagres. Fica claro nesse texto que a salvação é mais importante do que a cura física. Porque embora Jesus vá curar o filho desse oficial, o que Jesus de fato quer é que esse homem responda com fé salvadora às suas palavras. Irmãos, não há nada de errado com nós orarmos por cura. Pelo contrário, nós somos ensinados a fazer isso, a orar ao Senhor pelas nossas necessidades e pedir com fé que Ele responda, trazendo cura àqueles que estão doentes à nossa volta, seja por meios ordinários, seja até mesmo de forma extraordinária. Mas ao mesmo tempo, todos os sinais que Jesus faz nos lembram de que existe algo muito mais importante do que a cura do corpo de alguém que nós amamos. Jesus quer salvar alma e corpo. E por isso ele se dirige a esse homem, desafiando a colocar fé verdadeira, fé salvadora nele. O J.C. Ryle, que é um dos autores que eu mais gosto de ler, comentando esse texto, ele diz algo interessante também sobre essa relação entre fé e milagres. Ele diz, esse texto nos lembra que nós não devemos ignorar
a morte de pessoas jovens. A gente tende a pensar que nossos filhos vão viver para sempre, ou pelo menos que eles vão viver mais do que nós vamos morrer antes deles. E aqui nós temos um pai desesperado diante do prospecto, diante da possibilidade de que ele tenha de enterrar o seu próprio filho. Irmãos, por mais trágico que isso seja, nós não deveríamos tratar isso como algo impossível ou fora de cogitação. Nós precisamos saber que nós não temos todo o tempo do mundo com nossos filhos. E que é possível, é bem possível, que alguns de nós vá ter de levar os nossos filhos até a lápide. Isso deveria nos dar uma sobriedade, uma seriedade no modo como nós discipulamos os nossos filhos. Nós não deveríamos dizer para os nossos filhos: você tem todo o tempo do mundo, meu filho, para crer em Jesus. Vá se preocupar agora de estudar, fazer sua vida, ser um grande homem na vida profissional. Não. Nós deveríamos pressionar nossos filhos gentilmente, mas diariamente. Eles precisam colocar a sua fé em Jesus. Crianças, jovens, vocês que estão aqui, eu não sei se vocês terão muitos anos de vida. Nenhum de nós sabe se vocês terão muitos anos de vida. E vocês precisam pensar nessa realidade. Não são só os velhos que precisam pensar na morte. Vocês precisam pensar que talvez vocês não tenham muitos anos. E que hoje é o dia de vocês colocarem fé em Jesus. Hoje é o dia de vocês se lançarem aos pés de Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados e colocando a confiança de vocês nele. Jesus chama todos nós, crianças, jovens e velhos, a colocarmos a nossa fé nele e termos a nossa esperança em Cristo para a vida e para a morte. Isso é muito importante, irmãos. Jesus nos ensina que a nossa salvação eterna é mais importante do que a nossa saúde. A nossa salvação eterna é mais importante do que a nossa saúde. E ele usa até mesmo as aflições de um pai. Parece frio, mas é o médico das nossas almas fazendo isso. Ele usa a aflição de um pai para ensinar o caminho da salvação, não só para aquele pai, mas para todas as pessoas que estão à volta dele. Irmãos, isso nos ensina que os sinais que Jesus fez, embora importantes, eles não são um fundamento suficiente para a nossa fé. O que Jesus está nos ensinando aqui é algo que vai ficando cada vez mais claro à medida que o Evangelho de João progride. Jesus vai no final do Evangelho dizer a Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ele fez muitos sinais para serem vistos, mas um dia esses sinais iam deixar de acontecer daquela forma extraordinária como aconteceram no ministério de Cristo e dos apóstolos. E Jesus fez isso de propósito, era parte do plano dele, que muitos sinais acontecessem durante o seu ministério, que muitos sinais acontecessem durante o período apostólico, para que nós agora não precisemos mais de ver sinais para colocar a nossa fé nele. A sua fé não deve estar baseada em uma oração respondida, em algo espetacular que aconteceu, mas simplesmente na palavra de Jesus. Jesus disse a esse homem: vai, teu filho vive. E esse homem, sem nenhuma evidência, virou as costas para Jesus com fé e voltou para sua casa. Começou a fazer a jornada de volta para a sua casa. Os sinais eram temporários, eles eram parte do ministério de Cristo e dos apóstolos, e eles eram insuficientes, porque muitos viram sinais e mesmo assim não creram. Não são sinais que vão fazer os incrédulos virem a Cristo. Não são milagres que vão fazer nossos parentes descrentes virem a Cristo, porque muitos viram e não creram. Mas apenas a ação iluminadora, o poderoso agir do Espírito Santo no nosso coração é que pode nos tirar da incredulidade para a fé. Somente um milagre do Espírito Santo dentro do nosso coração pode, de fato, gerar fé salvadora. João Calvino costumava dizer que para nós enxergarmos algo, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos de luz e de olhos para ver. A luz vem da palavra de Deus. E quem nos dá os olhos para ver é o Espírito Santo. Nessa manhã você está ouvindo a voz de Cristo. Mas ao mesmo tempo, você precisa pedir a Deus que pelo seu Espírito, Ele te dê olhos para ver aquilo que a palavra de fato ensina. Nós vemos, irmãos, que esse homem responde com fé na palavra, sem ter visto nada. Isso nos ensina que o cristianismo
é uma religião dos ouvidos mais do que dos olhos. Isso é muito importante para nós, irmãos. As religiões, em geral, apelam muito aos olhos, com seus rituais, com suas imagens, com vestimentas pomposas, com coisas espetaculares, grandes templos, belas artes, ouro cobrindo os santuários. O cristianismo bíblico é simples, sem ostentação externa, sem nada para ser visto, com exceção dos 2 sacramentos que Jesus nos deu, o batismo e a ceia do Senhor. E tudo isso nos ensina que a fé que Jesus espera de nós é uma fé que vem pelo ouvir, não pelo ver. Não pelo ver imagens de Cristo, não pelo ver seriados que falam de Jesus, não pelo assistir desenhos animados que falam sobre as histórias bíblicas, mas pelo ouvir a palavra de Cristo. Não por um santuário bem decorado com artes, com ouro, com pompa, mas pela palavra que sai da boca do Senhor. É isso que deve produzir fé em nós, irmãos. É isso que deve produzir fé em nós. A partir do verso 51, nós temos o homem voltando, sem saber ainda o que aconteceu, mas com fé em Jesus. E nós vemos a partir do verso 51 os feitos da palavra de Cristo. Jesus simplesmente disse: vai, teu filho vive. É interessante porque há muitos verbos de movimento nesse texto. O homem pede a Jesus várias vezes: desce. A Galileia ficava num lugar alto, o lago, o mar da Galileia ficava num lugar alto. Então, praticamente para qualquer outra cidade que você fosse, você ia descer alguma coisa. Então, Cafarnaum ficava abaixo da Galileia. E o homem pediu várias vezes a Jesus: vem, desce. E Jesus não veio nem desceu, mas simplesmente falou: vai, o teu filho vive. O homem creu, virou as costas e começou a descer numa jornada para sua casa. E o que acontece? Enquanto ele volta, enquanto ele desce para Cafarnaum, seus servos o encontram, veja o verso 51. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. A resposta dos servos é em todas as letras igual às palavras de Jesus. Jesus disse: vai, teu filho vive. E a resposta dos servos é: o teu filho vive. A notícia que eles trazem é: a palavra de Jesus se cumpriu letra por letra. Tudo aconteceu exatamente como Jesus havia dito. E o homem, impressionado, resolve fazer uma pergunta adicional. Agora sim ele vai pedir evidências. Ele já creu, mas agora ele quer uma evidência. Ele diz: que horas aconteceu de meu filho melhorar? Veja o verso 52. Indagou deles a hora que o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. E o que é que o homem percebe? Verso 53. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Não apenas aconteceu exatamente o que Jesus havia dito, mas aconteceu exatamente quando Jesus falou. E a resposta desse homem, o texto diz: ele creu com toda a sua casa. Ele já havia crido, mas agora a sua fé se robustece, se fortalece. E junto com ele, toda a sua casa crê. O que é que o Espírito Santo nos mostra com isso? O Espírito Santo nos mostra que Jesus cumpre a sua palavra à risca. Irmãos, isso é algo de que nós não podemos abrir mão. Jesus cumpre a sua palavra à risca. E isso é prova do seu poder divino. Quem é aquele que diz assim: a minha palavra não voltará vazia, mas cumprirá todo o propósito para o qual eu a ordenei? É Deus, no livro do profeta Isaías, que diz: a minha palavra não falha. Quando a palavra de Jesus se cumpre aqui, nós somos imediatamente levados para todos esses textos do Antigo Testamento que dizem que só Deus tem esse poder de sua palavra sair de sua boca e realizar aquilo que ela foi designada para realizar. Jesus é Deus. Ele é aquele que existe desde toda a eternidade.
Ele não é um mero profeta, um mero milagreiro, embora ele seja um profeta e um realizador de milagres, mas ele é muito mais do que isso. Ele é aquele por cuja palavra todas as coisas foram feitas. O Pai fez tudo por meio da sua palavra, que é Cristo, o Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele cuja palavra criou o mundo do nada. E ele é aquele que fala e acontece. A sua palavra cumprida é prova do seu poder divino, mas mais ainda é prova da sua fidelidade. O Antigo Testamento diz várias vezes, e o Novo Testamento repete isso, que aquele que crê na palavra de Deus não será confundido, não será envergonhado, ou talvez a melhor tradução seja, não ficará desapontado. A ideia é de que aquele que coloca a sua confiança na palavra dos homens vai fatalmente se decepcionar. Aquele que coloca a sua confiança na promessa de um político, na promessa de um vendedor, fatalmente vai se desapontar com essa palavra. Mas aquele que coloca a sua confiança na palavra de Deus nunca será desapontado. Aquele que coloca a sua fé nas promessas de Deus jamais ficará sem ver o cumprimento dessa palavra. O Senhor é fiel e cumpre tudo aquilo que ele disse que ia cumprir. É interessante que o texto que nós lemos na liturgia, na leitura continuada, Deus desafia a incredulidade de Israel, porque eles estavam ouvindo a palavra e dizia, isso é para muitos dias para frente. E o Senhor os corrige e diz, eu vou mostrar para eles que a minha palavra não falha. Seja a minha palavra de promessa, sejam as minhas ameaças de julgamento, a minha palavra não falha. E a mesma coisa é verdade sobre as palavras de Jesus. Jesus nos deu palavras de salvação e de vida. Ele disse, aquele que crê em mim não será condenado. Aquele que vem a mim, eu não o rejeitarei. Aquele que come de mim não terá fome. Aquele que bebe de mim não terá sede. E nós somos desafiados a crer nessas promessas e nos apegar às promessas de vida que ele nos faz. Mas Jesus também nos deu palavras de ameaça e repreensão. Ele disse, aquele que não crê em mim está condenado. Ele disse, aquele que me rejeitar hoje será rejeitado no último dia. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no último dia. Ele disse, eu virei uma vez mais como juiz de vivos e de mortos. E todo olho me verá. E essas palavras de ameaça também, nós também precisamos colocar a nossa confiança nela. Elas precisam nos fazer tremer. Elas precisam nos fazer estremecer diante da realidade de que Jesus Cristo, o mesmo que oferece salvação de graça para todo aquele que nele crê, ele também promete ser aquele que vai lançar no inferno, corpo e alma, aqueles que se recusarem a crer no seu nome, aqueles que rejeitarem a sua palavra. Quem é esse que tem uma palavra tão poderosa? Ele fala de longe. Cafarnaum ficava 7 horas de cavalo da Galileia. E Jesus fala, e na mesma hora aquele menino fica curado. Quem é esse cuja palavra se cumpre tão cabalmente? Ele é o Deus vivo. Aquele de quem João diz no capítulo 1, que a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Jesus, no capítulo seguinte, no capítulo 5 de João, ele vai dizer, assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E o Filho vivifica a quem quer. Esse Jesus é o Deus vivo que concede vida a todos aqueles que se aproximam dele. E essa é a nossa esperança, irmãos, e essa é a nossa confiança de que porque estamos em Cristo, nós temos vida. E de que porque nós temos vida agora, no último dia, depois que nossos corpos forem para a sepultura, depois que talvez nossos ossos tiverem virado pó, no último dia, quando ele voltar, ele juntará o pó do pó e nos fará viver de novo corpo e alma na ressurreição. Essa palavra de Cristo é o objeto da nossa fé. Nós levamos a sério as palavras de Jesus. O verdadeiro crente leva a sério
as palavras de Jesus. Trata essas palavras como a verdade mais absoluta que existe. E age de acordo com essa palavra. Veja que esse homem, ele não creu e ficou parado, mas ele creu e voltou para sua casa, sabendo que se Jesus falou, ele é fiel para cumprir. A fé verdadeira crê cabalmente, leva a sério as palavras de Jesus e age de acordo com essas palavras. Isso não significa dizer que fé é obediência. A Bíblia diz muitas vezes, de muitas maneiras, que a nossa fé não é obediência. Fé é um confiar em Jesus. Mas essa fé produz obediência. Essa fé produz obras. Essa fé produz frutos de vida. A fé verdadeira age de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, a última coisa que esse texto nos ensina é que a palavra de Cristo produz um fruto abundante, até mesmo no nosso sofrimento. Nós estamos falando dos feitos da palavra de Cristo. O que foi que Cristo fez por sua palavra? Sim, ele curou o menino, mas ele fez muito mais do que isso. Ele produziu fé no coração daquele pai. Ele produziu fé no coração de toda a casa dele. Ele produz fé no nosso coração ainda hoje. E tudo isso por meio do sofrimento desse pai. Jesus usou sua angústia, seu desespero, para por sua palavra produzir fé. Para por sua palavra transformar os corações. Eu me lembro que uma irmã em Cristo já falecida, que talvez alguns de vocês tenham a oportunidade de ser amigos dela, como eu sou, Elizabeth Elliot, escreveu muitos livros, todos eles muito encorajadores, e recentemente ela foi publicado em português um de seus livros que se chama O Sofrimento Nunca é em Vão. E nesse livro, Elizabeth Elliot diz algo muito interessante. Ela diz que as maiores dádivas que ela recebeu na vida são dádivas de sofrimento. As lições mais profundas, ela diz, que eu aprendi em minha própria vida vieram dos mais profundos sofrimentos. E dessas águas mais profundas e dessas chamas mais ardentes vieram as lições mais profundas que eu sei sobre Deus. Talvez muitos de vocês possam dizer isso. Foi nos piores dias de sofrimento que eu conheci a Deus. Foi nos dias mais profundos de sofrimento que Cristo se revelou a mim da forma mais doce. Foi nos dias da minha angústia que a palavra de Cristo inundou meu coração de forma poderosa. Eu posso dizer isso porque quando eu tinha 14 anos e ainda estava longe de Cristo, cego, morto em meus pecados, foi a morte do meu avô, que era um servo de Deus em Cristo. Foi a morte do meu avô que me fez pensar sobre a salvação, a eternidade, o céu e o inferno. E foi no sofrimento do luto do meu avô que eu aprendi que existe esperança e conforto na vida e na morte para aqueles que estão em Cristo. Não desperdice o seu sofrimento, irmão. Não desperdice os dias de angústia. Não se apresse a sair dele se Deus não quer que você saia desses dias ainda. Mas use os momentos de sofrimento, as angústias, as lutas, para aprender lições valiosas sobre quem Cristo é. Para ouvir as suas doces palavras e receber conforto do seu Espírito. Não despreze o que Cristo faz em você e através de você nos dias do seu sofrimento. Não despreze o que Cristo faz através da nossa angústia. Esse texto é um encorajamento para nós. Ele nos encoraja a orar com fé. Ele nos encoraja a fazer como esse pai, no dia do nosso sofrimento, pedir: Senhor, vem, desce e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Será que nós oramos com fé, irmãos? Às vezes eu me incomodo e eu preciso usar um texto como esse para expressar isso e corrigir. Muitas vezes nós oramos e as nossas palavras denunciam a nossa incredulidade. Nós não deveríamos orar como quem duvida, mas orar sabendo que o Senhor é poderoso para fazer e que Ele é bondoso para nos dar aquilo que nós pedimos. Jesus nos ensinou que o Pai, ele é um Pai amoroso, que não dá pedra em lugar de pão, que não dá serpente em lugar de outra comida que nós pedimos.
Senhor se agrada de responder às nossas orações. Sim, é verdade, nem sempre elas são respondidas exatamente como nós pedimos, mas Ele se agrada de nos dar o que nós pedimos e nós deveríamos orar com fé, com confiança de que se pedimos algo segundo a Sua vontade, Ele nos ouve e atende. Esse texto nos desafia a orar com fé. Não apenas por milagres, e não tanto por milagres, quanto por outras graças mais importantes na nossa vida. Esse texto nos ensina a orar pela conversão dos nossos familiares, com fé de que o Senhor pode salvá-los, com fé de que o Senhor se agrada de responder essa oração e de trazer muitos para Cristo. Nós deveríamos orar por santificação. A obra da santificação não somos nós que fazemos, mas é o Senhor. E nós deveríamos, na luta contra o pecado, nas tentações, na hora em que nós estamos sendo inclinados a fazer o que nós sabemos que é contrário à lei de Deus, nós deveríamos buscar o socorro do Espírito Santo e dizer: Senhor, me fortalece, me ajuda a resistir, me tira da tentação, me santifica, me faz mais parecido com Cristo. Nós somos chamados a crer na palavra e a viver de acordo com a palavra, no poder do Espírito Santo. E esse texto nos ensina também que nós precisamos estar abertos, dispostos a oferecer o nosso sofrimento a Deus como um instrumento para a salvação de outras pessoas, para a bênção de outras pessoas. Como esse pai, que no seu sofrimento teve a bênção de ver não só o seu filho curado, mas a sua casa salva. Nós deveríamos oferecer o nosso sofrimento ao Senhor e dizer: Senhor, não é bom passar pelo sofrimento, não é fácil, mas me ensina e me ajuda a usar esse sofrimento para abençoar a outros. O salmista, no Salmo 119, diz: foi-me bom ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Esse é o nosso desafio, irmãos. Aquele oficial do rei tinha uma tesoura no seu estômago. Ele tinha fé no lugar errado. Ele tinha uma coisa boa depositada no objeto equivocado. E talvez essa seja a situação de muitos de nós. Em determinados momentos da nossa vida, nós pegamos coisas boas, o nosso conhecimento da palavra de Deus, e aplicamos de forma errada. E em vez de colocar a nossa fé em Cristo, nós colocamos a nossa fé em outras coisas que não podem nos satisfazer. Mas esse homem, quando foi até Jesus, ele foi corrigido na sua fé inapropriada. E muitas vezes é isso que nós experimentamos. Nós começamos uma oração orando errado, pedindo errado, falando errado. E no meio da nossa oração, o Espírito Santo nos redirige, Ele nos redireciona. E nós, corrigidos por Jesus, começamos a crer naquilo que Ele nos promete fazer. Jesus identificou que aquele homem precisava mais do que ele tinha pedido. Ele pediu algo bom, ele pediu pela cura do seu filho. Mas Jesus disse: eu vou te dar mais. Teu filho vive, mas eu vou dar mais do que isso a vocês. Eu vou derramar a vida eterna no coração de vocês. E é isso que o Senhor nos oferece hoje. Ele nos oferece vida eterna, se nós tão somente crermos na sua palavra. Se nós tão somente colocarmos a nossa confiança nele, o Senhor Jesus oferece: você não será confundido, você não ficará desapontado, você não ficará decepcionado. Porque Jesus é poderoso para cumprir cabalmente toda a sua palavra. Nós somos chamados a ouvir essa palavra e receber com verdadeira fé. Irmãos, não coloquemos a nossa fé em nenhum outro lugar a não ser na palavra de Cristo. Não coloquemos a nossa fé na palavra de homens, nas tradições fora das Escrituras que os homens elaboram, nos milagres que nós vemos supostamente acontecer na TV. Não coloquemos a nossa fé em nenhum outro lugar, senão na pessoa e obra de Jesus Cristo. Se apegue às promessas de Deus. Creia que Jesus é um galardoador daqueles que o buscam. Creia que aqueles que descansam nele nunca serão confundidos. Vamos orar ao Senhor.